O que Jesus quis dizer com essa expressão que está em Mateus, capítulo 7, verso de número 6? Olha o texto. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. O que é que Jesus está querendo ensinar aqui? Perceba, à luz do contexto, no verso 6, Jesus muda completamente o seu foco. Aqui no verso 1 ao verso 5, ele estava falando a respeito de pessoas que eram hipócritas, que tinham a capacidade de julgar de forma condenatória os outros, mas eles mesmos cometiam pecados muito maiores do que aquelas pessoas que eles estavam julgando. Por isso que ele diz, não julgueis. Por quê? Porque da mesma forma que vocês julgarem, serão julgados. Então esse não julgueis aqui, que Jesus fala, é não julguem de forma condenatória. Então ele está tratando desse assunto. No verso 6, ele vai falar sobre algo completamente diferente. Ele vai falar sobre pessoas que têm a capacidade de rejeitar a mensagem. Ele vai falar de pessoas que desprezam as verdades e os mistérios do reino. Porque quando ele diz, não deis aos cães as coisas santas, e nós vamos entender aqui, à luz do contexto, quem são os cães e quem são os porcos, mas eu quero mostrar para você o que são essas coisas santas. Você percebe que Jesus sempre pregava em forma de parábola. E o que é uma parábola? Eu vou explicar de maneira muito fácil. Uma parábola, imagina uma cápsula. Uma parábola é uma cápsula que dentro dessa cápsula você tem as verdades e os mistérios do reino. Então sempre que Jesus queria falar a respeito dos mistérios do reino, ele usava parábola. Então aquelas parábolas eram chamadas de pérolas do ensino. Então ele diz o seguinte, olha, não deis aos cães as coisas santas. Ou seja, não dar aos cães as coisas santas indica que eu não posso pegar essa pérola do reino, eu não posso pegar essa mensagem que é valiosíssima e entregar a alguém que não está afim de entender. Eu não posso entregar isso aqui a alguém que já mostrou para mim que não está nem aí para o que eu estou falando. Eles não querem ouvir, eles não querem entender, eles não querem saber desta mensagem. Então essas pessoas são consideradas cães. Agora, o que é que Jesus ele tem em mente quando ele fala sobre os cães? Você sabe que no Oriente Médio, os cães eram cães selvagens. Eles andavam em grupos, então eram muito cães e eram ferozes. Se pessoas tentassem alimentar esses cães, essa pessoa corria o risco de serem mordidas por esses cães. Então você percebe que a atitude e a característica desses cães é a seguinte. A número 1 é desprezo. Os cães desprezam a mão que lhes alimenta. Segundo, ferocidade. Eles eram ferozes. Eles partiam para cima das pessoas que estavam tentando lhes alimentar. Então, quando Jesus fala, não deis aos cães as coisas santas, ele está falando exatamente isso, de pessoas que desprezam as verdades do reino. Essas pessoas, elas têm um comportamento de cães, elas são ferozes ao que elas estão ouvindo. Se for possível, elas até vão para cima para tentar ferir as pessoas que estão lhes entregando algo valioso. Então, esses cães desprezavam o alimento, da mesma forma que aquelas pessoas que não queriam ouvir o evangelho desprezavam as pérolas valiosíssimas que eram encapsuladas em parábolas. É isso que Jesus está querendo dizer. E uma outra figura que ele utiliza aqui são os porcos. Ele diz assim, ó, não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Imagina você indo num chiqueiro e tentando dar pérolas aos porcos, tentando dar algo valioso para os porcos. Eles não vão valorizar. Eles nem sabem o que é isso. Eles não têm compreensão do valor que é uma pérola. Então, essas pessoas, Jesus está dizendo, eles são como porcos. Eles não sabem o valor da minha mensagem. Eles não sabem que esses mistérios que estão encapsulados em parábolas podem mudar a vida deles. Eles rejeitam, eles desprezam. Então, Jesus falando aos discípulos, ele disse, vocês estão proibidos de oferecer a esse tipo de pessoas essas verdades do reino. Vocês não podem pegar essa pérola e entregar a alguém que despreza, que desdenha do reino de Deus. O comportamento delas vai mostrar que é de cão e que é de porco. Você consegue identificar rápido uma pessoa que tem esse comportamento de cão e de porco.
porque eles são completamente contrários à mensagem do reino. Se você vai tentar falar com ele, se você vai tentar ensinar a eles, eles se voltam contra você, falam meio mundo de palavras, não querem saber, fecham os ouvidos, saem andando e são capazes até de arrumar briga com você. Agora, compartilhe com gente que tem avidez por aprender. Compartilhe com gente que gosta de verdade de saber das coisas do reino. Compartilhe com gente que tem fome, que tem sede de aprender da palavra de Deus. É isso que o texto ele quer nos ensinar. Então, se esse texto te ajudou de alguma forma, curta, comente, compartilhe e me siga aqui pra gente bater a nossa meta de 40 mil seguidores aqui no TikTok, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e a sua família e eu te espero no próximo vídeo.